Boa noite. Hoje nós vamos apresentar um tema que é, na minha opinião, o tema mais relevante quando a gente pensa em cuidado cristão com família. E o pastor Rubens vai estar apresentando para a gente, Rubens Monteiro, que é o pastor da Primeira Igreja Batista em Goiânia, para quem não conhece. Mas ele vai falar sobre cuidado a exemplo de Cristo. Mas antes de eu passar a palavra para ele, a gente vai orar e eu queria ler um texto da Bíblia que diz assim: Jesus respondendo a uma pergunta diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é semelhante a este: ame ao seu próximo como a si mesmo. Eu acho que a gente precisa ter isso em mente, porque tem pessoas que amam tanto ao seu familiar que ele cuida, e ele se dedica tanto que ele acaba transformando esse parente no seu Deus. Porque ele se dedica exclusivamente quase a esse familiar adoecido. E aí, realmente, ele tira o lugar de trono do Senhor, de primazia, de ser todo o seu coração e todo o seu entendimento, ele é para ser dedicado ao Senhor. E o segundo, que a gente também tem que ser chamado a atenção, que é ame ao seu próximo como a si mesmo. Muitos cuidadores descuidam-se de si mesmo, né? Adoecem alguns, e aí a gente vai ver muitas complicações sobre isso. Então, que a gente possa estar ouvindo essa palestra e pensando essa mensagem, e pensando também sobre como que nós agimos no dia a dia, no cuidado com o nosso familiar, e que a gente não pode descuidar, em primeiro lugar, de dedicar o nosso coração, o nosso pensamento, o nosso entendimento, primeiro ao Senhor. Não colocar ninguém no lugar de Deus, né? Que não é para ser dado. Deus não divide a sua glória com ninguém, né? E também para a gente não se descuidar e ficar só dando cuidado para o idoso. E a gente tem que cuidar dele, amando a ele como a mim mesmo, né? Então que a gente possa ter isso em mente. Vamos orar? Pai, nós queremos render graças ao Senhor, Pai, porque a sua palavra ela é viva e eficaz, e ela sempre traz palavras de sabedoria para a nossa vida. Que nós, cuidadores, possamos todos ser guiados e orientados por Ti, porque assim provemos um cuidado cristão, na medida certa, sem perdermos, Pai, a nossa confiança, sem depositarmos toda a nossa esperança em Ti e não naquele a quem cuidamos. Vemos algumas pessoas se desesperando quando perdem seus queridos, talvez porque erraram o foco, dedicando tudo só para aquela pessoa, Pai. Que possamos sempre manter nosso foco no Senhor. E que, ao cuidar, possamos cuidar, nos cuidando também, porque temos um compromisso de mordomia para conosco também, Pai. Dá-nos sabedoria para colocar isso em prática. Que o Senhor possa estar visitando cada lar, cada família que está nos assistindo agora, que todos possam sentir a sua palavra no coração de cada um, que o seu Espírito Santo complete a obra, Pai. É isso que nós queremos em nome de Jesus. Amém. Pastor Rubens, como eu já disse, é o pastor aqui da Primeira Igreja Batista em Goiânia, e agora ele está com a palavra. Pastor. Muito bem, primeiro queremos agradecer a Deus a oportunidade que temos desse tempo de pandemia em conseguir continuar com esse programa online agora. Então você faz parte de um novo processo que todos tivemos que aprender. Também nossa gratidão porque hoje se encerra esse ciclo deste ano e no próximo ano teremos uma nova caminhada também. Nossa gratidão à nossa ministra Janine na coordenação desse trabalho e a todos que também participam aqui. O que queremos falar agora, em alguns instantes, é a respeito de cuidados a exemplo de Cristo. Cristo é o nosso maior exemplo em todas as áreas da vida. Mas quando falamos de cuidador, é algo ainda maior. E nós queremos hoje, vamos usar o número 3 para nos guiar nesta reflexão. Serão 3 histórias, 3 coisas imprescindíveis, 3 necessidades, 3 características de quem cuida, 3 cuidados que precisamos ter e 3 conselhos de Jesus. Comecemos com 3 histórias que nos farão entender isso. A primeira delas é a respeito dos 10 leprosos. Encontra-se em Lucas, capítulo 17, versos de 11 a 19.
Jesus Cristo está andando e, de repente, um grupo de 10 leprosos, eu quero lembrar que naquela época lepra era doença fatal e de distanciamento. O que hoje falamos de distanciamento social era tão restrito com os leprosos que eles andavam pela rua com sinetes, gritando imundo, imundo, e as pessoas se afastavam deles para não se contaminarem. Esse grupo chega a Jesus e pede: Senhor, tem misericórdia de nós. E Jesus então os cura. Mas é interessante lembrar que enquanto eles vão saindo, apenas um volta para agradecer. Essa história nos mostra, em primeiro lugar, que Jesus se compadeceu deles, ou seja, Jesus teve misericórdia deles. A doença era terminal, fatal e extremamente transmissível. Mas Jesus Cristo, com o seu poder, não apenas os curou, como transformou suas vidas, em especial daquele que agradeceu. Lembremos que a primeira coisa que um cuidador deve ter é misericórdia para quem cuida. A segunda história fala a respeito do bom samaritano, encontra-se em Lucas, capítulo 10, versos de 25 a 37. Essa história que Jesus conta fala a respeito de um homem que estava na estrada e ele foi assaltado. E não só assaltado, como agredido e deixado quase como morto no meio do caminho. Na verdade, da beira do caminho na estrada. Bem, passou 2 religiosos, muito religiosos, olharam para ele e passaram ao largo e saíram. Então um samaritano, que não é amigo dos judeus e vice-versa, vendo aquela pessoa doente ali, vai até ela, cuida dela, faz o que tem necessário e ainda leva até a cidade, proporciona cuidados, paga hospedaria e ainda se certifica que ela vai ser cuidada por muito tempo. Essa história nos mostra muitas coisas. Primeiro, o samaritano teve misericórdia de quem ele não conhecia. E essa é uma boa lição para nós. A segunda coisa é que ele teve que se esforçar. Toda ajuda requer esforço. Lembre-se disso. No cuidado, quando estamos tratando dos nossos parentes ou aqueles que estão conosco, sim, requer um esforço, muitas vezes além do que nós fazemos usualmente. Esse samaritano se esforçou, foi lá, cuidou. Mas também ele investiu. E uma coisa que pouca gente fala, e vale aqui talvez uma recomendação no próximo ano, a gente incluir, é o cuidado financeiro de quem cuida do idoso. Ou de quem cuida de quem precisa. Porque há gastos, sim. E os gastos muitas vezes superam, nossa receita. A gente pensa em preços de fralda, preços do leite parental, que é utilizado em algumas circunstâncias, os remédios, toda a necessidade de higiene e cuidado que precisa ser feito, a eletricidade, se precisa de ar-condicionado, os alimentos especiais e tantas outras coisas. Fisioterapia, a custos. Sim, o bom samaritano também precisou investir. E a gente tem que lembrar que cuidar também significa enfiar a mão no bolso e investir no nosso próximo. E, finalmente, esse bom samaritano nos chama a atenção porque ele continuou cuidando. Lá no final vamos voltar a esse tópico. Ele não apenas deu uma ajudinha. Tem muita gente que dá ajudinha. O bom samaritano não. Ele ajudou, continuou ajudando e se certificou que aquele homem seria cuidado pelo tempo que fosse necessário. A terceira história bíblica que temos é sobre o ladrão na cruz. E aqui falamos do bom ladrão. Jesus foi crucificado ao lado de 2 ladrões. O mau ladrão, como é chamado, ele começa a ofender Jesus Cristo e blasfemar. O bom ladrão, como é chamado, na realidade vai defender Jesus e vai reconhecer o seu erro. Nós merecemos estar aqui, mas este não. E Jesus Cristo então o perdoa e diz: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Note, o ladrão na cruz, no texto de Lucas 23, de 39 a 43, mostra como Jesus Cristo agia. Jesus Cristo estava crucificado.
à beira da morte, após momentos de tortura indescritíveis. Mas sabe o que ele faz? Ele continua salvando, ele continua ajudando. Às vezes, quando vamos ajudar alguém, temos os nossos próprios problemas, mas às vezes nós colocamos os nossos problemas acima de tudo. E na realidade, Jesus Cristo colocou o outro como importante e o salvou. Com muita dificuldade, Jesus também usou de misericórdia e deu nova vida e nova esperança. E essa é uma realidade que aquele ladrão, que ele é um daqueles que nós temos certeza que está no céu. Porque Jesus Cristo mesmo disse. Ou seja, é preciso aprender com a palavra de Deus. Mas vamos a algumas lições a mais com Jesus Cristo. 3 coisas imprescindíveis. A primeira delas é o amor, a segunda é a fé, terceira é a esperança. Em 1 Coríntios capítulo 13, nós vamos falar da importância desses 3. Na realidade, embora o amor seja o mais importante, esses 3 se complementam. O amor é a base de tudo. E se você não ama, acredite, você não vai poder cuidar de ninguém, nem mesmo de si próprio. O amor é a base. O cuidado começa como um ato de amor. Fé, porque em quem cremos, que é o nosso Deus, em Jesus Cristo, nosso Senhor, é o que nos impulsiona também a ajudar o outro e ajudar o próximo, sempre. Inclusive a mover algumas montanhas, quando elas são necessárias. E a terceira é esperança, que é o que nos move. Esperança nesta vida e na vida futura. Note que o trabalho do cuidador, dependendo da circunstância que é, não apenas falará de uma esperança agora, da melhoria imediata, mas falará também, em muitos momentos, da esperança futura, eterna e real em Jesus Cristo, Senhor. Isso fará com que não apenas você, mas o outro compreendam que nenhum dos dois estão ali apenas para este tempo. Porque se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais miseráveis dos homens. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19. 3 coisas necessárias. Primeiro, que se quebre barreiras entre nós e o outro. A parábola do bom samaritano vai mostrar isso. Os samaritanos e os judeus não se falavam, não se gostavam, se odiavam na realidade. O samaritano quebrou barreiras para se aproximar do outro. Às vezes, para cuidar, precisamos quebrar algumas barreiras. Alguns filhos cuidarão dos pais, como outrora os pais cuidaram deles como filhos. Às vezes, precisamos vencer algumas barreiras que estão na nossa própria cabeça. E elas são necessárias serem vencidas. Segunda coisa necessária é que se mova em direção ao outro. Jesus Cristo vai fazer isso muitas vezes. Gosto de lembrar do endemoniado gadareno que estava numa terra distante do outro lado do mar da Galileia. Ele toma um barco, atravessa o mar, chega lá e vai em direção àquele endemoniado para curá-lo e libertá-lo. Note que Jesus Cristo foi em direção a ele para salvá-lo. Nós precisamos também nos mover em direção de quem cuidamos. E a terceira coisa é que nós cresçamos como Cristo e com Cristo. Sempre podemos aprender. Esse treinamento é uma forma de aprendizado. Livros, técnicas, o que a internet hoje possibilita, cursos que forem necessários, oportunidades que muitas vezes o próprio governo fornece em muitas instituições e associações, cresça. Porque o trabalho do cuidador, ele pode significar um enriquecimento pessoal, que às vezes não consideramos a importância dele. Achamos que estamos apenas cuidando do outro. Não, você está tendo uma oportunidade de crescer como pessoa, como profissional, como caráter, como filho, como parente, como irmão. Cresça sempre e entenda esta como uma oportunidade de crescimento pessoal.
3 características de quem cuida, a exemplo de Cristo. A primeira delas é despreendimento. Jesus Cristo deu a sua vida para nos salvar. Ele entregou a si mesmo. Despreendimento. Quando cuidamos do outro, percebemos que amar não é apenas dar, mas dar de si. Ou seja, eu preciso me dedicar ao outro com muita intensidade. Também, interesse. Jesus se interessava por cada pessoa e ainda o faz. Nós precisamos ter exatamente esse interesse real pelo outro. E a terceira característica que pedimos de um cuidador familiar é algo a mais. Quando a gente cuida de outra pessoa, a gente percebe que não é só o trivial, é algo a mais. Tem que ser. Esse algo a mais é andar uma segunda milha, é caminhar, é passar noites juntos, é entender e estender o tempo, é viver e conviver, é dar algo a mais. E Cristo nos deu isso. Bem, agora vamos a 3 cuidados que precisamos ter como cuidadores. Primeiro é contra o pecado. Note como isso acontece. E aqui falamos que somos pecadores e falhos. O pecado que nos cerca também é outra coisa que poucas vezes é refletido na relação cuidador-cuidado. O pecado é de pensar bobagem. O pecado é de cometer bobagens. O pecado é de se cercar de circunstâncias e de tentações que porventura existam. Por isso, cuidado com o pecado, do qual nenhum de nós está isento, mas todos nós podemos resistir e fugir de toda impureza, como nos diz a Bíblia. Cuidado contra o ego. Muitas vezes há conflitos na relação cuidador-cuidado. Por quê? Por causa do ego, do meu ego. De eu achar que e começa toda uma discussão e crises terríveis. Cuidado com o ego. Jesus Cristo sempre nos lembrou a colocar Deus em primeiro lugar, mas também o próximo e a nós mesmos. Isso significa equilíbrio. Equilíbrio. Tenho visto muitos cuidadores, muitas vezes, exatamente sofrendo, porque querem colocar o seu ego, o seu eu acima de tudo. Muito cuidado com isso. Bem, e 3 conselhos úteis, finalmente. O primeiro deles é ore. Se você vai cuidar de alguém, você precisa de uma vida de oração. E você vai descobrir, ao longo do cuidado, que há alguns momentos que apenas a oração proporcionará a solução necessária para aquele momento. Tenha uma vida contínua de oração. Se você for pesquisar, alguns técnicos e especialistas de mercado têm colocado para que as pessoas acordem mais cedo no seu dia a dia e tenham um momento de meditação. E mesmo aqueles que não conhecem a Deus dizem que é preciso aquietar e refletir. Mas a nós que conhecemos, precisamos orar e interceder. Colocar nossa vida e a do outro, todos os dias, nas mãos de Deus. O terceiro conselho é perdoem. Jesus Cristo fez isso da cruz. Jesus Cristo fez isso por você. E Jesus Cristo ensinou seus discípulos a perdoarem. Na oração do Pai Nosso, ele diz, perdoem, peçam perdão da mesma forma que vocês perdoam os outros. É interessante como nesse trato e no relacionamento cuidador-cuidado, o perdão ele é necessário em todo o tempo. Porque há coisas que você vai ouvir muitas vezes ou vai ver em que é necessário perdão. O perdão é necessário em todos os aspectos da vida. No casamento, nos relacionamentos sociais, na vida comum. Mas sem dúvida nenhuma, no cuidado com o próximo. E o terceiro conselho é simplesmente continue. Continue porque é preciso. Continue porque tem que ser feito. Continue porque alguém precisa fazer. Continue,
porque é necessário. Se Jesus Cristo tivesse desistido no meio do caminho, não seríamos salvos. Se Jesus Cristo, diante dos guardas que o prenderam, tivesse fugido, não seríamos salvos. Se Jesus Cristo, diante da cruz, simplesmente decidisse descer dali, não seríamos salvos. Jesus Cristo continuou por amor a você e a mim. E quando tratamos do outro, precisamos continuar. Não é fácil. Que ninguém diga, isso é fácil. Não é. Também não é simples. Mas certamente é necessário. Por isso, você precisa continuar. E assim, Jesus tem muitos outros exemplos a nos dar. E ele gostaria que você tivesse um relacionamento com ele, para que você possa cuidar do outro. Porque quando entendemos o amor de Deus por nós, como entendemos o que Jesus Cristo fez por você e por todos, lembramos que nós também podemos cuidar. E que Deus abençoe a vida de cada um, de você que cuida de alguém. Vamos orar? Senhor Deus, aqui estamos gratos pelo teu amor e pelo teu cuidado. Gratos, ó Deus, por esse programa de cuidador familiar e de tantos ensinos que o Senhor tem dado. Mas agora, ó Deus, colocamos em tuas mãos todos aqueles que cuidam. O Senhor sabe as suas fragilidades e necessidades. O Senhor sabe seus anseios e suas angústias. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe. Dê ânimo redobrado, força necessária, vigor, ó Deus, que só o Senhor pode dar. E agora, abençoa-nos e guarde-nos, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, pastor. E como hoje é o último programa do ano, então fica o convite para você que está cuidando, que está talvez com dificuldade para sair de casa. Nós vamos ter apresentação de Natal e você vai poder assistir aqui nesse canal do YouTube que você assiste esse programa. Vamos ter uma apresentação de um musical infantil no dia 5 e 6. Então você pode procurar depois lá para você assistir. E eu tenho certeza que vai trazer alegria ao coração do seu familiar que está acamado. E a palavra de Jesus é uma palavra de alegria. E lembrar do nascimento dele é sempre muito agradável e sempre muito alegre. E depois, no dia 23 e no dia 25 de dezembro, para quem puder vir, está convidado às 20 horas, também aqui na Primeira Igreja Batista em Goiânia. Mas se você não pode vir, você pode colocar no canal do YouTube também, para que o seu parente assista junto. Eu tenho certeza que a alegria do Senhor vai chegar aí na sua casa. E é para isso que serve o Natal, para que a gente possa se lembrar de que Jesus, o Salvador, veio. E que ele morreu, cumpriu o propósito e que ressuscitou. E por isso é sempre festa, é motivo de celebração. Participe com a gente. E até o próximo ano. Que Deus a todos abençoe. Amém.